Oi, meus queridos alunos, retornando a mais uma aula de História, onde vamos trabalhar a importância das fontes e o conhecimento histórico, também sobre o trabalho do historiador. Então, você já observou que toda pessoa ela tem uma certidão de nascimento, carteira de vacinação, de identidade, fotografia, entre outros. Esses documentos eles são considerados fontes, porque atestam a nossa existência, cuidados com a saúde, fatos e eventos que vivenciamos. Então, com esses registros sobre a nossa história de vida, podemos construir a memória de nossa família, da nossa escola e dos demais grupos de que participamos na sociedade. Então, você sabia que existe um profissional que se dedica à investigação e interpretação de fontes históricas? Pois é, o historiador ele faz um trabalho parecido ao de um detetive, buscando evidências e vestígios sobre determinados acontecimentos que fazem parte da história por meio das ações e movimentos, sejam eles individuais ou coletivos. O trabalho do historiador. O trabalho do historiador é semelhante ao do detetive. Então, para construir um conhecimento sobre a história, ele utiliza todos os vestígios ou pistas disponíveis. Então, o historiador, ele age como um detetive. Um detetive, ao investigar um caso, ele usa um fio de cabelo, um brinco, enfim, tudo pode ser uma pista. Então, para chegar à conclusão de um caso. Então, já o historiador, ele age da mesma forma, ou seja, ele utiliza também os vestígios ou pista para construir um conhecimento histórico, só que no caso do historiador, esses vestígios, eles são chamados de fontes históricas. Então, a história e as outras áreas do conhecimento. Então, para realizar o seu trabalho, o historiador ele precisa recorrer ao saber elaborado por vários pesquisadores. Então, muitos deles dedicados às outras áreas do conhecimento, como a arqueologia, a antropologia, a sociologia, a geografia e a economia. Então, a história, como todas as outras áreas do conhecimento, não está isolada. Ela faz parte de um todo cujo objetivo é estudar o ser humano e sua vida ao longo do tempo. E o que são fontes históricas? Fontes históricas é todo vestígio deixado por pessoas que viveram em tempos passados, escritos oficiais, particulares, construções, cartas, depoimentos, pinturas, entre outros. Então, os vestígios, eles se tornam documentos a partir do momento em que o historiador os estuda. Por meio desse documento, o historiador ele aprende sobre o passado e produz conhecimento histórico sobre o passado que ele investigou. Então, as fontes históricas, elas é tudo aquilo que traz informações sobre o passado e que serve para a construção do conhecimento. Então, a seguir, nós teremos aí que existem vários tipos de fontes históricas. E nós veremos essas aí a seguir. Temos fontes escritas, fontes etnográficas ou visual, fontes orais, fontes materiais e fontes imateriais. Nós temos aí fontes escritas, que são aquelas obtidas através de cartas, documentos, registros, livros, jornais, revistas e etc. Então, as fontes escritas foram, durante muitos séculos, os únicos vestígios considerados legítimos para o historiador recuperar o passado. Então, nessas imagens aí, nós estamos mostrando alguns tipos de fontes escritas, certo? O jornal, a certidão de nascimento, a carta, o livro. A seguir, nós teremos aí fontes iconográficas ou visuais. Elas de respeito à imagem, tais como fotografia, pintura, mapas, mas elas não se restringem às imagens estáticas, ou seja, aquelas imagens que ficam paradas, considerando que também ela pode ser encontrada em filme e animações.
Aí nós temos aí uma pintura, certo? De Mona Lisa. Outra pintura no tempo, quando surgiu o ser humano, lá no desenvolvimento da agricultura. E temos aí uma imagem também que mostra justamente a crucificação de Jesus Cristo. A seguir nós temos aí as fontes orais. As fontes orais, elas se referem aos relatos, entrevistas, gravações orais ou mesmo aquelas histórias contadas sobre determinado acontecimento passado. Então, neste tipo de fonte, nós podemos incluir os mitos, as lendas, que foram passadas de geração para geração ao longo do tempo. Um exemplo aí de fonte oral é o seguinte: se você pegar uma pessoa idosa e começar a entrevistá-la, a perguntar sobre o tempo dela na infância, ela vai retratar brincadeiras, brinquedos, diferente da realidade de hoje. Então, histórias que eles vivenciaram. Então, quando eles começam a contar essas histórias, é um tipo de fontes orais. Ou seja, eles estão relatando aquilo que aconteceu na época deles. A seguir, nós temos aí as fontes materiais, que são aquelas que se referem àqueles vestígios físicos decorrentes das atividades humanas, como, por exemplo, roupas, utensílios, ferramentas, achados arqueológicos, ruínas, cerâmicas e fósseis de animais antigos. Esses aqui são os tipos de fontes materiais. Nós temos aí a seguir as fontes imateriais, que são detectadas por meio das tradições, dos costumes, das lendas e de folclore de um povo ou de um lugar. Então, nós podemos perceber aí nessas imagens, onde nós temos aí imagens que retratam a capoeira, o carnaval, que mostra aí o frevo, né, no carnaval. Temos aí também no folclore, né, a questão do Bumba Meu Boi, certo? Então, tudo isso daí são fontes imateriais. Então, a seguir, nós teremos aí uma atividade, certo? Onde tem aí a primeira questão. Lê o texto abaixo, depois responda a pergunta. Os idosos envelhecer é uma grande vitória. Significa estar vivendo há muito tempo, já ter passado por várias experiências e testemunhando inúmeros acontecimentos. Conviver com os idosos é um privilégio, pois temos a possibilidade de compartilhar toda essa memória. Esse conhecimento acumulado sobre o mundo, para a história, os idosos significa uma oportunidade única para recuperar informações sobre o passado. Mais do que isso, é a chance de preservar testemunhos e experiência de sujeitos que, em sua memória, nunca tiveram a oportunidade de registrar seu modo de vida, sua história. Ao trabalhar com o relato de pessoas idosas, o historiador está utilizando uma fonte. Qual o tipo de fonte que o historiador está utilizando? Alternativa A, oral. Alternativa B, textual. Alternativa C, visual. E alternativa D, material. Nós temos aí a segunda questão. As novas fontes. A história nova ampliou o campo do documento histórico. Ele substitui a história fundada essencialmente nos textos. No documento escrito, por uma história baseada numa multiplicação de documentos escritos de todos os tipos, documentos figurados, produtos de escavações arqueológicas, documentos orais e etc. Uma estatística e uma curva de preços, uma fotografia, um filme, ou para um passado mais distante, uma ferramenta. O historiador, ele utiliza em seu trabalho fontes escritas, visuais, orais e materiais. São exemplos de fontes visuais. Alternativa A, letra de músicas, poemas, contratos, documentos oficiais. Alternativa B, relatos falados que passa de uma pessoa a outra. Alternativa C, desenhos, esculturas,
pinturas, fotografias. Alternativa D, música e ritmos próprios da cultura de um povo de uma determinada época. E alternativa E, jornais, revistas e agendas. Na terceira questão, dentre as opções abaixo, qual delas apresenta apenas exemplos de fontes escritas? Alternativa A, diários, jornais e leis. Alternativa B, pintura, utensílios domésticos e certidões de nascimento. Alternativa C, revistas, livros e vestimentas. Alternativa D, brinquedos, documentos e móveis. E a alternativa E, cartões postais, fósseis e lendas. Nós temos aí a quarta questão. Numere a que tipo de fonte pertencem estes documentos. Aí nós temos aí, número 1, fontes visuais, 2, fontes escritas, 3, fontes materiais e 4, fontes orais. Aí abaixo nós temos entrevista, desenhos, jornais, gravuras, fotos, leis, moedas, esculturas e brinquedos. Então, vocês irão numerar de acordo com aquele tipo de fonte que pertence cada item abaixo. Por exemplo, entrevistas pertence a qual fonte? Se pertencer a fontes visuais, você coloca o número 1. Se for fontes escritas, número 2. E assim sucessivamente. Você vai numerar de acordo, certo? Com o tipo de fonte a que pertence cada documento. Vocês respondem e mandam no meu PV. Por hoje é só e até a próxima aula.